Irmãos, hoje eu queria falar de uma vida com Deus. O que é viver com Jesus? O que é viver o Evangelho? Partimos do primeiro princípio, irmãos. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu, amém? Ele que nos chamou e nos nomeou para que fôssemos e dessemos fruto. Jesus nos deu uma oportunidade. Ele olhou para você, Ele olhou para mim, e Ele viu a necessidade de cada ser humano de ter salvação. Jesus ora desta maneira, irmãos, na cruz: Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo por aqueles que são seus, que o Senhor me deu. Por eles eu rogo e por eles eu intercedo. E eu rogo também, meu Pai, por aqueles que hão de crer em mim, por causa do seu Evangelho. Por eles eu rogo e por eles eu intercedo. Antes de conhecermos Jesus, irmãos, de sermos chamados por Deus, nós éramos criaturas de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, tudo é criação do mundo. Jesus disse: ide, pregai a toda criatura, quem crer e for batizado, este será salvo. A adoção de filho, ela passa pelo processo de eu aceitar Jesus como o Senhor da minha vida. O Senhor, irmãos, Ele nos deu a oportunidade, Ele nos apresentou o Evangelho. O Evangelho é o plano da salvação através das obras de Jesus. Jesus veio e Ele morreu a minha morte, para que hoje, irmãos, eu pudesse viver a sua vida. Jesus veio para me resgatar, Ele veio buscar aquilo que se havia perdido. Nós estávamos separados de Deus, andando segundo o costume dessa terra caída, porque o mundo, irmãos, ele não enxerga Deus. O mundo tem religiões, o mundo tem deuses, mas ele não tem o Salvador. Jesus veio para redimir a nossa vida, para nos ligar novamente a Deus. Nós estávamos, irmãos, desligados de Deus, afastados de Deus, Nós não conhecíamos a Deus, achávamos que conhecíamos o Senhor, mas nós não o conhecíamos, irmãos. Tinha uma religião e acreditávamos, irmãos, em fábulas, em mentiras, em coisas que foram totalmente deformadas por Satanás e pelo ser humano. Mas Jesus, olhando para nós, irmãos, Ele nos dá a oportunidade. E a palavra que eu repito muito, irmãos, que diz assim: conhecereis a verdade, e esta verdade vos libertará. Porque antes de conhecermos a Jesus, o Evangelho verdadeiro, irmãos, nós servíamos a Deus, a entidades, tínhamos religiões e achávamos, irmãos, que nós estávamos servindo a Deus. Cultuávamos demônios, irmãos, guias, orixás, porque achávamos que nós estávamos cultuando a Deus, amém? Mas quando Jesus, irmãos, Ele vem e nos mostra a verdade, nós tomamos um susto, irmãos? Essa verdade, ela nos cura, ela nos dá um impacto. Aí você entende que o único nome que nós devemos clamar é o nome de Jesus, amém? E o único caminho que me leva a Deus é Jesus Cristo. Nós estávamos no engano, na mentira e segundo a religião deste mundo. Jesus diz assim, irmãos: não andeis mais como vocês andavam antigamente, entenebrecido no vosso sentimento, separados de Deus pela vossa ignorância e andando na tradição de um mundo caído, mas pela renovação que o Evangelho trouxe para vós. Assim vocês devem andar e assim vocês devem proceder, amém? Jesus vem, irmãos, Ele abre os nossos olhos, literalmente, as escamas dos nossos olhos caem e nós enxergamos a verdade. E, irmãos, como é maravilhoso conhecer a verdade, como é maravilhoso conhecer Jesus. A palavra Salvador, a palavra Redentor, é a que define o Senhor Jesus, porque Ele vem e Ele me tira da escuridão, Ele me tira das trevas. O homem, irmãos, todo homem debaixo desta terra, ele é sujeito ao pecado. O pecado já vem no DNA do homem. O homem, irmãos, por natureza, ele tem uma natureza caída. Ele ama o pecado, ele ama o erro. Por mais que uma pessoa seja correta, por mais que uma pessoa tente ser honesta, irmãos, mesmo assim, ela é escrava do pecado. Tem tanta gente, irmãos, que você fala: nossa, a pessoa é tão boa, a pessoa é tão direita,
mas irmãos, só Deus sabe o que passa no coração do homem, entendeu? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto e ele se contamina. Por quê? Vamos dizer, ele está misturado às coisas do mundo. Mas quando nós aceitamos Jesus, passamos pelo processo de redenção, o Senhor me redimiu, o Senhor me converteu. Eu era uma pessoa antes de conhecer Jesus, mas Jesus veio. E a primeira coisa que o Senhor Jesus faz, irmãos, é nos limpar, é nos purificar. Irmãos, a minha mãe, a minha família sempre gostou muito de animais, né? A gente era uma família que a gente fala que é de cachorreiro. E sempre tive muitos cachorros, minha mãe gostava, minhas tias. E minha mãe, quando ela achava um cachorrinho na rua, irmãos, o cachorrinho vinha sarnento, cheio de carrapato, barrigudo. A primeira coisa que a minha mãe fazia já era dar um nome para o cachorro, já punha um nome. Depois ela dava aquele banho, tirava as pulgas, carrapato, passava remédio, dava remédio para verme, né? E irmãos, dava uma semana, aquele cachorrinho era um outro cachorrinho completamente diferente. É isso que Jesus faz conosco, irmãos. Ele nos acha no lixo, ele nos acha no pecado, na tristeza, andando segundo o curso deste mundo. E a primeira coisa, ele nos lava no seu sangue, ele nos redime através da sua morte e ressurreição. Porque havia, irmãos, contra nós, a Bíblia diz, um edito, uma história horrível contra nós. Havia uma sentença contrária, mas Jesus, pegando essa sentença, esse edito, ele rasgou isso e cravou sobre a cruz do Calvário. E fazendo isso, irmãos, ele mudou a nossa história. Por isso, quem está em Cristo, ele é nova criatura. Quando você não tem Jesus, irmão, você anda no curso deste mundo, você pensa que você está andando da maneira correta, você tem a sua fé, você tem a sua crença, você crê em várias coisas, mas quando Jesus te chama, você vê que você estava crendo numa mentira. Você estava sinceramente servindo algo que era mentiroso. Não é porque a pessoa está na Umbanda, no Candomblé, no esoterismo, né, no budismo, na bruxaria, que a pessoa é ruim, não. Muitas vezes essa pessoa está seguindo aquilo, achando que aquilo é de Deus, achando que aquilo é correto. Mas há caminhos que para o homem, irmãos, parecem caminhos de vida, parecem caminhos de paz e de prosperidade, mas o final deles leva à morte. Irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. O único caminho que me leva ao Senhor é Jesus Cristo, amém? Por isso o Senhor nos ensina dessa maneira. Jesus disse, até agora, nada vocês pediram no meu nome, mas a partir de agora, tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, crendo, recebereis. Então, irmãos, no nome do Senhor Jesus, você hoje está recebendo uma oportunidade, como eu tive uma oportunidade também, quando o Senhor olhou para mim e me chamou. Irmãos, eu falo que o dia que eu aceitei Jesus foi o melhor dia da minha vida, porque o Senhor nos ensina que é chegado a nós o reino de Deus, a presença de Deus. E eu vi, irmãos, que Jesus, ele é vivo, ele é presente. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Você já viu o pessoal da Umbanda, do Candomblé, dessas religiões? Eles dizem que recebem santo, né? Os orixás, que são demônios disfarçados. A pessoa fica tomada, a pessoa fica desfigurada, ela põe charuto na boca, ela pede pinga, ela põe a mão para trás, ela anda toda torta, ela é tomada por um espírito, entendeu? Ele incorpora nela e toma toda a vida dela. Então, naquele momento que ela está recebendo aquele demônio incorporada para aquele guia, para aquele orixá, seja o que for, ela não sabe o que ela faz. Mas olha a diferença de Jesus, o Espírito Santo, ele vem habitar dentro de nós, mas ele não tira a sua consciência, ele não toma a sua consciência, ele te respeita. O Espírito Santo, ele entra dentro do nosso coração, e é de dentro do nosso coração que ele fala conosco. Quando nós ouvimos a voz de Deus, ela não vem aqui nem aqui dos ouvidos, ela sai de dentro do nosso coração, amém? Porque o Espírito Santo, irmãos, é o próprio Senhor que vem habitar dentro de nós. Jesus disse algo, irmãos, maravilhoso, algo que se cumpre a cada dia. Se vós me amardes e as minhas palavras estiverem em vós, disse Jesus, eu rogarei ao Pai e nós viremos e faremos morada dentro de cada um de vós. E neste momento,
seremos um. E neste momento vocês se tornarão morada do Altíssimo e templo do Espírito Santo. A promessa que Deus diz que habitaria em nós, estaria em nós, entendeu? Irmãos, vou te falar uma coisa, não deixa ninguém possuir a tua vida. Olha que coisa horrível esse negócio da Umbanda. As pessoas se transformam, as mulheres põem charuto na boca, toma pinga, gospe pinga, age como animais. Deus não é assim, pelo contrário. A presença do Espírito Santo em nós nos renova, nos alegra, nos fortalece, nos dá vida a cada manhã. Para cada manhã, irmãos, para aquele que tem Jesus, há uma novidade de vida. Eu falo, irmãos, eu me converti com 16 anos, né? Ia para a igreja quando era pequeno, sempre gostei. Mas com 16 anos, irmãos, eu me converti. Verdadeiramente a presença do Senhor veio habitar dentro de mim. E eu nunca na minha vida, irmãos, pensei em deixar de seguir Jesus. Eu posso ter muitos defeitos, e como tenho, viu, irmãos? Mas eu nunca disse, Senhor, eu não quero mais te seguir, eu não quero ir mais na igreja. Sabe por quê? Eu conheço o Senhor da igreja, eu conheço o Senhor do milagre. Eu não me escandalizo quando os homens erram, porque o meu coração e a minha fé, elas estão no Evangelho, na palavra de Deus. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Eu saí da igreja porque o pastor pecou. Eu saí da igreja porque tal pessoa falou isso. Eu não vou mais para a igreja porque aquele pastor... Eu falei, olha, a vida dele, ele vai dar conta a Deus. Mas, irmãos, o Evangelho é algo muito pessoal. Você ouve a palavra, você recebe essa palavra no teu coração, ela produz uma transformação, ela produz um milagre, você se liga com Deus. E quando nós conhecemos Jesus, irmãos, não há como abandonar. É que eu falo, Jesus, eu sou grato todo momento, todos os dias, por o Senhor ter me escolhido, por o Senhor ter tido misericórdia e ter me dado a oportunidade de estar contigo. Irmãos, quando o Senhor habita em você, a sua vida é transformada. Amém? Irmãos, eu sempre falo isso porque eu não consigo achar uma maneira de explicar melhor para que as pessoas entendam o que é ter o Espírito Santo, o que é ser batizado com o Espírito Santo e o que é ser ligado com Deus. Amém? Irmãos, eu comparo a nossa ligação com Deus como alguém que tem um celular. Você comprou um celular mais moderno que tem, um iPhone, um smartphone, mas se você não tiver internet, ele serve para pouca coisa, né, irmãos? Ele tem vários recursos, né? Mas se você não tiver um sinal de internet, um Wi-Fi, está conectado, pouca utilidade vai ter. Assim somos nós, irmãos. Se nós estivermos ligados a Deus, amém? Se nós tivermos em nós o batismo com o Espírito Santo, a presença de Jesus, o Evangelho, eu estou ligado a Deus e me faço um com Ele. Você entendeu? Aí, irmãos, Deus, através do seu Espírito, me habilita a todas as coisas. Eu estou habilitado por quê? Porque eu estou ligado a Jesus Cristo, porque eu estou ligado a Deus. Você entendeu? Quando você tem Jesus, irmãos, você tem a vida eterna, a alegria eterna e a comunhão com Deus. A palavra do Senhor diz lá em João, irmãos, recebereis a virtude do Altíssimo, quando creres no Senhor de todo o coração e confessares o nome de Jesus. E neste momento descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e não será necessário que alguém vos explique algo, vos ensine, porque o próprio Espírito do nosso Pai, o Espírito Santo, Ele vai estar em nós, Ele nos ensinará, Ele nos guiará e nos mostrará o caminho que devemos seguir. Amém? Irmão, Jesus disse, eu vou, porque se eu não for lá para o Pai, o Espírito Santo não virá. Porque quando Jesus se assentou de direita de Deus Pai, Ele foi glorificado, o Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. E o Senhor disse, eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas indo eu enviarei o Espírito Santo, porque Ele falará de mim, testificará de mim, e vos mostrará o caminho que deve seguir. Amém? Irmãos, o Espírito Santo é Jesus que se dividiu por nós. É Jesus que era um só, irmãos. Veio na terra como homem. Todo mundo queria falar com Jesus, todo mundo queria andar com Jesus. Aí, irmãos, a maneira que Ele achou de estar em todos nós ao mesmo tempo
foi subindo aos altos, cumprindo aquilo que Deus ordenou que ele cumprisse. E irmãos, naquele momento, ele se dividiu por nós. A Santa Ceia é isso, irmãos. Jesus pegou um pão, ele tinha um pão só. Ele foi dividindo e todos aqueles 12 discípulos que estavam na mesa, cada um recebeu um pedaço do pão. Então esse pão se dividiu e cada um tinha um pedaço do pão. E ele pegando o cálice, ele disse: esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança, tomai, porque em memória de mim. Cada um tomou um pouco daquilo, estava num cálice só, mas se dividiu entre 12. O Espírito Santo é isso, irmãos. Jesus se dividiu para cada um de nós, amém? Ele veio ser luz na nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que quando as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo no cenáculo, cada um deles tinha uma chama de fogo sobre a sua cabeça, uma língua de fogo, que era o Espírito Santo, que é a chama viva, que se dividiu para estar em cada um de nós. Irmãos, coisa maravilhosa é andar com Jesus. Conhecereis esta verdade, essa verdade vai te libertar da mentira da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, do Catolicismo. O Evangelho de Jesus, ele transforma o velho homem numa nova criação. Irmãos, acompanhe os vídeos e você vai entender, segundo a palavra de Deus, por que reencarnação é mentira, que Satanás se transfigura em anjos de luz, em mortos, em orixás, em mestres, para se impossível fosse enganar até os escolhidos. Mas o escolhido, irmãos, é aquele que conhece o Evangelho, que conhece a verdade, e a verdade nos libertou de todo engano e toda mentira. Irmãos, nós estamos num tempo, que você não pode crer em tudo que você vê. Parecia a minha mãe que estava falando lá no médium. Não, porque não, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que nós não andamos por vista, mas por fé. Hoje em dia, irmãos, não dá para crer no que você vê. Há muita manipulação, entendeu? Satanás quer te convencer, quer te enganar, mas Jesus nos deixou a verdade. E essa verdade é o Evangelho, amém? Tudo o que você precisa saber para viver, você vai encontrar nas Santas Escrituras. Irmãos, canal Farol em Natureza, clica lá no sininho, acompanhe as nossas pregações, porque o nosso intuito é falar do amor do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe.